Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. Vamos aos destaques. Lucas Piton pode jogar contra o Fluminense? Ele volta ainda nessa temporada? O que aconteceu com ele? Força máxima ou não domingo, lá na Arena MRV, gramado sintético. Permanência culposa. O Vasco mereceu ficar na Série A? Fez por onde? Vasco livre do rebaixamento. Ei, que alegria, hein? Só que não, uma vergonha, né? Uma vergonha que a gente ainda tenha que na penúltima rodada, ontem tive que ficar secando adversário para o Vasco escapar da zona do rebaixamento, porque sinceramente se o Vasco vai para a última rodada com chance de rebaixamento, mesmo se a chance fosse mínima, não duvido que a tragédia acontecesse, né? Mas ontem, graças também à incompetência dos outros clubes, o Vasco se livrou do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre Lucas Piton, que está praticamente fora da temporada. Existe possibilidade ainda de jogar esse ano, mas uma possibilidade remota. Vamos falar sobre um atacante colombiano na mira do Vasco para o ano que vem. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos debater tudo isso e muito mais agora. Então chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo. Compartilha o nosso conteúdo, manda para geral, claro, e se inscreve no nosso canal. Contra o Atlético Mineiro, se vai ter o time titular ou não, possa vencer. Aliás, quero saber a sua opinião. Opina aqui, ó, escreve no nosso comentário. Você escalaria a força máxima, né? À exceção do Cuesta, que está machucado, do Piton, ou suspenso, o Piton machucado, os outros 9 seriam os titulares? Gramado sintético. Vale a pena correr o risco? Mais de 50 jogos que o Vasco disputou nessa temporada. O time está cansado. Vale a pena correr o risco? Daqui a uma semana tem um jogo com o Fluminense, quinta-feira. Vale a pena? Já parou para pensar? Nuno Moreira, Ryan, Léo Jardim, Felipe Coutinho, Verratti, todos esses caras já passaram de 50 jogos. E aí? Vale a pena? O Vasco está na Série A. Não tem mais nenhum risco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é para você pensar. Ontem o Vasco divulgou que o Lucas Piton fez o exame, né, a ressonância magnética, e que, graças a Deus, nada apontou de mais grave, né? É grave o que ele tem, a entorse que ele sofreu no joelho esquerdo, afetou o ligamento colateral medial, mas não o ligamento colateral anterior, que seria caso cirúrgico, né? Que a gente chama, no jargão, né, quando a gente se refere a LCA, ligamento cruzado anterior. Ele não teve isso, ele pegou o ligamento colateral medial e já iniciou o tratamento intensivo. O Vasco não divulgou o prazo para essa recuperação. O Vasco não costuma trazer isso muito a público, né? Mas eu fui ouvir um especialista, um grande especialista, um médico cirurgião em joelho, e perguntei para ele, e aí, num caso como esse, como é que funciona? Ele falou, olha, realmente, lesão ligamentar colateral medial, ela não é cirúrgica, né? Você tem a variação do grau 1 até o grau 3. O grau 3 leva até 6 semanas para voltar. Se o grau dele for 1, semana que vem ele está à disposição. 1 para 2, ele pode jogar contra o Fluminense dia 14, o jogo da volta. Mas claro que tudo vai depender do dia a dia, da avaliação dos competentes integrantes do DESP do Vasco. Grau 2, pegou 2 mesmo, quase para 3. Aí esquece, não dá tempo de voltar, seriam 3 a 4 semanas. Nesse início, uma imobilização será necessária no joelho esquerdo do Lucas Piton, para que ele possa ter mais confiança também no dia a dia, nos movimentos que ele vai ter que executar e não tenha nenhum trauma novo no próprio joelho. Boa recuperação para o Piton, que não joga domingo. Puma entra na vaga dele, coloca o Vitor Luiz, que é da função, dá chance para o Leandrinho. Qual seria a sua escalação? Eu pouparia alguns jogadores, já vou logo falando e ratificando o que já disse aqui, mesmo que, mas a Sul-Americana está em jogo, desculpa. O nosso foco tem que ser a Copa do Brasil. Restam 5 jogos para terminar a temporada, na minha avaliação. Jogo com o Atlético Mineiro, os 2 com o Fluminense e chegar à final sim na competição, mais 2, Cruzeiro ou Corinthians e a final no Maracanã. Tem que pensar assim, não pode ser diferente. Quem pensa pequeno vai colher muito pequeno. Quem pensa grande vai ter coisas grandes para colher pela frente, né? A Libertadores é uma coisa grande para a gente colher pela frente. Então, assim, por isso que eu pouparia.
pouparia Ryan, pouparia Nuno, pouparia Coutinho, tira do jogo. Ah, Fábio, mas porra, o Vasco não está garantido na Sul-Americana, não tem pouco mais de 67% de chance. Desculpa, nesse momento é escolha, tem que fazer essa escolha. Fernando Diniz até sábado, hoje é quinta, então tem hoje, amanhã e sábado para resolver o que ele vai fazer. Alguns jogadores serão poupados. O Cuesta está fora, está suspenso, né? A tendência é entrar Lucas Freitas ou Lucas Oliveira, ou ele pode até recuar Hugo Moura, né? Botar, ele é apaixonado pelo Tietê. Não, mas aí não faria sentido, não precisa recuar, o Hugo tem sido banco, né? Então Thiago e Barros, não vai mexer, né? O Thiago tem que jogar, ele precisa ganhar ritmo. Só que tem um detalhe, né? O gramado da Arena MRV é um gramado sintético, então tem que também avaliar até que ponto esse risco a gente pode correr. Enfim, tudo isso e muito mais a gente só vai saber minutos antes da bola rolar, né? 1 hora antes, praticamente, às 3 da tarde no domingo, quando o Vasco divulgar a escalação oficial. Pode ser que divulgue antes a lista dos relacionados, aí a gente vai saber quem viaja ou não. Porém, pode até levar o Coutinho, Ryan, Nuno, os caras todos, mas eles não jogarem. Então os relacionados não significam que os titulares vão entrar em campo. Vamos aguardar. Para fechar, em 2022, quando o Vasco subiu naquela batalha de Itu e tal, venceu o Ituano, gol de pênalti do Nenê, confusão, Andrei Santos expulso, lembra disso? Era aquele acesso culposo, quando você não tem intenção, mas você pega o acesso. Ontem se deu a permanência culposa. Estava conversando com o Edson Mauro no Maracanã, fui transmitir o jogo para a Flash Score, falei, Edson, ele falou, porra, o Vasco oscila daqui, sobe, desce. Eu falei, é a permanência culposa. Ele falou, boa, 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 Azevedo, é isso? Eu falei, mas Edson, o Vasco não está tendo a intenção de ficar, não. Mas vai ficar pela incompetência dos outros. Não tinham acabado os jogos, né? O Inter não tinha sido derrotado pelo São Paulo, o Bragantino estava na reta final com vitória, o Ceará não tinha entrado em campo contra o Flamengo, mas foi isso. Os resultados nos levaram a ficar na Série A. Porque é uma vergonha. O Vasco era para estar disputando Libertadores. 2 derrotas para o Juventude, empate em casa com o Ceará e derrota para o Vitória lá com 1 a mais, quando estava vencendo, de virada. Faz as contas aí, torcedor. 11 pontos pelo caminho, 45, o Vasco teria 56 hoje. Brigaria pelo quê? Na parte alta da tabela. Mas a mediocridade, né, a acomodação, aquele conformismo, não estou conformado, fez com que o Vasco ficasse nessa nhaca até a penúltima rodada. Ufa, mas salvou. É muito medíocre o torcedor que comemora a permanência do Vasco na Série A. Tem outras torcidas que comemoram, porra, sai do rebaixamento, fantástico. Mas para o Vasco, isso não pode ser motivo de comemoração. É mais do que obrigação. Concorda? Vamos juntos. Ótima quinta-feira para você e até mais tarde. Bom, meus amigos, ontem o Vasco se livrou do rebaixamento. Não entrou em campo, né? Mas com os resultados da rodada, o Vasco está matematicamente livre do rebaixamento nessa temporada. Uma vergonha o que aconteceu, né? Afinal de contas, o Vasco que sonhava com o G8, com a vaga na Libertadores, chega no final do campeonato, depois de uma queda de rendimento inexplicável, chega no final do campeonato comemorando, entre aspas, que não tem mais chances de cair. O Vasco pode ficar fora da Copa Sul-Americana até no ano que vem, dependendo aí das combinações de resultado na última rodada. Mas 2 resultados ontem salvaram o Vasco. A vitória do Bragantino 4 a 0 sobre o Vitória e a vitória do São Paulo 3 a 0 sobre o Internacional. São Paulo que se complicou bastante, hein? O Internacional se complicou bastante no Campeonato Brasileiro. Vai ter que vencer e secar na última rodada. Bom, com os resultados de ontem, ficou assim a tabela de classificação, ó. O Vasco 12º, 45 pontos. Atlético Mineiro, nosso próximo adversário, também 45 pontos. É o 13º. Santos 14º com 44 pontos, perdão. O Ceará 15º colocado com 43. O Fortaleza 16º com 43. Uma arrancada incrível do Fortaleza na reta final. E na zona do rebaixamento, Vitória 42, Internacional 41 e os já rebaixados Juventude e Sport. O Internacional na última rodada vai ter que vencer e torcer ali contra a Vitória, torcer contra a Fortaleza, torcer contra a Ceará. Uma situação bem difícil do Internacional,
caminhando aí a passos largos, né, para a zona do rebaixamento, para a segunda divisão, para o rebaixamento. Vai ser difícil o Inter escapar, meus amigos, vai ser difícil. E vamos torcer para o Inter cair, né? Claro, vamos secar aqui para o Inter cair para a segunda divisão. No mais, é isso, meus amigos. Vasco livre da zona do rebaixamento, livre de qualquer possibilidade de ser rebaixado nessa temporada, apesar do papelão, né, feito ali pelos jogadores nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora aqui sobre Lucas Piton. O Lucas Piton deve ser desfalque no Vasco na Copa do Brasil, né, semifinal e final, caso o Vasco avance. Ele saiu machucado na última partida e ali deu para ver que não era algo tão simples assim. Mas a notícia é até boa. A lesão dele não é caso de cirurgia, de LCA, que faz o jogador perder ali 6 meses, 8 meses, né? Uma informação importante sobre o caso Piton é que ele não será operado e terá um tratamento conservador. Tietê, Matheus Carvalho e Payet já tiveram esse problema e cada um teve um tempo de recuperação. O Piton não tem previsão de volta, mas não se descarta até dele jogar esse ano, apesar de ser pouco provável. A média é de mais ou menos ali umas 6 semanas, 1 mês e meio, 2 meses de fora para o Lucas Piton. Assim, perde o restante da temporada, perde a semifinal da Copa do Brasil, bem provavelmente teremos que ir aí de Puma improvisado na lateral esquerda nessa reta final de Copa do Brasil, mas a notícia boa, né, é que não vai precisar operar. Na hora apareceu ali uma lesão gravíssima daquelas de rompimento de ligamento, que, o jogador fica 8 meses fora, depois quando volta, não volta a mesma coisa. Pelo menos isso, né? Uma lesão um pouco mais leve aí para Lucas Piton. E a gente deseja aqui, é claro, uma ótima recuperação para Lucas Piton e que ele volte, né, o mais rápido possível. Afinal de contas, é um jogador importante nesse time do Vasco da Gama. Vamos falar agora sobre temporada de 2026. O Vasco já monitorando alguns nomes, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, né? Na próxima temporada. O Vasco está monitorando o atacante Maurício Gonzalez, atualmente no Tolima da Colômbia. Emissários do Vasco vão estar na Colômbia, segundo a apuração da imprensa colombiana. Representantes do Vasco estarão na Colômbia nessa próxima semana para observar de perto o jovem atacante de 21 anos de idade. Maurício Gonzalez pertence ao Inter Palmira e está emprestado ao Deportes Tolima da Colômbia. Então esse atacante colombiano aí, o Vasco que tem o colombiano Andrés Gomes, que está indo muito bem, né, no ataque. O Vasco monitorando também o Maurício Gonzalez do Tolima para a temporada que vem. Jovem atacante de apenas 21 anos. Vamos aguardar. Tendo mais informações, avançando nesse caso, a gente traz aqui no canal. Para finalizar esse vídeo, vou registrar aqui uma notícia triste, né? Que foi o falecimento do Luiz Antônio Silva Santos, o árbitro conhecido como Índio. Ele faleceu aos 55 anos de idade, um árbitro bem conhecido, né, do torcedor carioca, apitou muitos jogos de Vasco, de Flamengo, de Fluminense. Era bem polêmico, teve aquela polêmica, por exemplo, da expulsão do Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano dá uma peitada nele. Enfim, apitou alguns jogos polêmicos do Vasco, mas é uma figura que sempre esteve aí no imaginário, né, do torcedor carioca, que principalmente no Campeonato Carioca ele estava sempre presente. Força aí para a família do Índio. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima, fui!